Olá a todos, eu me chamo Eugênia Lopes, sou discente do quarto semestre do curso de Engenharia Agronômica no IFPA, assim como meus colegas Cleison, Sérgio e Tuan. Vamos mostrar um pouco sobre o nosso manual de identificação de insetos na cultura de pastagem. Antes de tudo, é preciso fazer uma identificação correta das pragas para vários motivos. Um motivo principal, assim, é não eliminar as pragas que podem nos ajudar com as pragas que realmente causam danos. No caso, as inimigos naturais. Elas podem ser observadas na fase de ovo, lagarta e mariposa, além da sua fase de reprodução também. Além disso, espécies podem apresentar suscetibilidade diferente a um inseticida. Então, esse é mais um motivo para ocorrer uma correta identificação. Bom, aqui estão todas as pragas que a gente colocou no manual, mas nesse momento vamos falar apenas sobre a cigarrinha da pastagem, a cochonilha do capim, as formigas cortadeiras e os percevejos das gramíneas, que são as pragas-chaves. Falaremos sobre a mosca salpingogaster, que é a inimigo natural da cigarrinha da pastagem, e para concluir, vamos falar sobre duas pragas secundárias, que é o cupim do montículo e os gafanhotos. Para iniciar, vamos falar sobre a praga-chave, que é a principal na cultura da pastagem, que é a cigarrinha das pastagens, a, a Deois favopicta, da ordem Homoptera e da família Cercopidae. Elas são encontradas principalmente nas regiões sudeste, onde existem grandes áreas de pastagens. O ovo é posto em solo em restos culturais. As ninfas são bastante ativas e resistentes e logo após o nascimento, elas procuram um local para se alimentar, fixando assim nos coletos e brotações dos capins para sugar a seiva, que é de onde elas se alimentam. Elas sempre ficam protegidas por uma espuma branca, que é o que podemos observar na segunda imagem, e elas passam por 5 ísteres. O ciclo de vida, elas podem variar de espécie para espécie, mas em geral são em 58 dias, sendo 15 dias a incubação, o período ninfal de 40 dias e a pré-ovoposição de 3. Elas apresentam um comprimento de 10 milímetros, com coloração do corpo preto e o abdômen e as pernas vermelhas com a faixa amarelada, que é a primeira imagem que a gente pode ver. Em decorrência dos danos, as ninfas sugam a seiva das plantas, debilitando-as e causando o seu desequilíbrio hídrico. Isso faz com que as plantas tenham que absorver um maior volume de água. Os adultos dessa praga, além de sugar a seiva, elas injetam uma substância tóxica que produz a sintomatologia típica da injúria causada pelas cigarrinhas, que é conhecida como queima das pastagens. Além disso, a área atacada, elas concorrem com o gado. Isso faz com que o capim que foi danificado seja impalatável e desagradável para os gados. Se tratando do nível de controle, eles são realizados quando o pasto atinge 25 adultos por metro quadrado no período de 10 dias. Durante esse tempo, se deixar passar, elas causam uma perda no volume vegetal, produzindo por volta de 30% em espécies de Brachiaria decumbens. As cochonilhas do capim, Anthonias graminis, são a princípio insetos da ordem Hemiptera da família Pseudococcidae. São caracterizados insetos sugadores da seiva vegetal, no qual apresentam um corpo ovulado, com sua coloração sendo especificada como vermelho escuro arroxeado. Tem como dimensões 3 milímetros de comprimento e 1,5 milímetros de largura. Esses insetos apresentam como característico um corpo envolto por uma substância cerosa de coloração branca, na qual é responsável por proteger esses insetos dos raios ultravioletas. A reprodução desses insetos é por partenogênese e o período reprodutivo é a princípio de 50 a 70 dias, havendo também 3 ínsteres. Ademais, esses insetos têm um desenvolvimento acentuado quando a temperatura ambiente está por volta de 24 a 29 graus. A primeira ocorrência da cochonilha do capim no Brasil teve como registro o estado da Bahia, surgindo assim, logo depois, nos estados do Pará e de São Paulo. Ademais, tem como peculiaridade habitar regiões com clima predominantemente tropical e subtropical. As cochonilhas do capim é responsável por atacar as hastes das plantas a partir do seu cólero, sugando assim a seiva do vegetal. Além disso, é nessa parte do vegetal onde ocorre um maior quantitativo de insetos presentes. Em decorrência dessa sucção da seiva do vegetal em questão,
a planta perde sua capacidade natural de rebrota, o que acaba promovendo o secamento e bronzeamento das folhagens, tendo como consequência a redução de sua produção e até a sua morte. A cochonilha do capim é extremamente mais prejudicial para as pastagens no período de estiagem, visto que essas plantas necessitam de um maior quantitativo de líquido nesse período. Dessa forma, o controle deve ser feito no início do período da estiagem. As formigas cortadeiras também são conhecidas como salva-mata-pasto, Ata bisfaérica, da ordem Hemipnoptera, família Formicidae. Essas são formigas que, distribuídas praticamente em todo o país, são conhecidas por ter a cabeça grande, provida de um aparelho bucal bem desenvolvido, tem semelhante a presas, que aí também dá um nome popular de formigas cortadeiras. O seu abdômen é pouco volumoso com relação à sua cabeça e possui de 3 a 4 pares de espinho no dorso e no tórax. O formigueiro, também chamado de salveiro, é constituído por muitas câmeras subterrâneas e aí elas são ligadas entre si através de galerias. Uma característica que geralmente fica bem povoado ali na entrada, envolto com muitos pedaços de folhas. A revoada, o momento de reprodução das formigas, ocorre somente em salveiros adultos. Esses salveiros são considerados adultos a partir dos 38 meses de idade, contando desde a sua fundação. Ocorre normalmente em dias claros, quentes e úmidos. Um fato interessante é que logo após a cópula, o ciclo de vida do macho se encerra e aí a fêmea inseminada encontra um novo lugar para iniciar um novo salveiro. Os primeiros ovos são colocados ali posteriores 5 a 6 dias desde a cópula. As primeiras larvas vão emergir em 24 a 25 dias. Essas formigas atacam principalmente plantas novas, no momento em que elas não têm alta capacidade de rebrota, e aí posteriormente ocorre a morte. Quando plantas desenvolvidas, elas causam desfolhas e corta dos brotos, tábuas e ramos secundários. E aí um outro dano secundário também, causado ao sistema radicular das plantas pelo revolvimento ali do solo. Não tem um nível de controle exato, porque é um animal que está em constante ali no ecossistema. E não ocorrem surtos como a maioria das pragas. Portanto, deve ficar-se atento ao custo de controle e o tamanho do prejuízo ocasionado. Blesus leucóptero, também conhecido como verdadeiro percevejo. Atualmente, ele ocorre em vários locais do país, preferencialmente em Minas. Apesar de atacar o Tanes grass, vem sendo encontrado no milho, capim marmelada, capim pé de galinha e capim colonião. Eles são pequenos insetos. O comprimento do corpo é de 3,5 até 4 milímetros. Corpo preto e asas brancas, e com uma mancha negra triangular no final da derme. Esses percevejos emitem o cheiro característico quando são espremidos entre os dedos. Vivem no solo, ao lado de plantas ou em bainhas de folhas, sempre grudados e em grandes números. Esses percevejos sofrem com baixa temperatura, portanto são mais numerosos nos anos mais secos. Os danos são causados por adultos e larvas, por meio da sucção da seiva, devido à quantidade que podem chegar de 50 mil indivíduos por metro quadrado, causando retardamento no crescimento da planta e subsequente à morte. Elas produzem o secamento do capim e depois a sua morte, sendo um sintoma parecido com o secamento provocado pelas cigarrinhas, mas com agravante que o poço não se recupera, como acontece com a outra praga dita. Através do processo de flotação, o nível de infestação que exige controle se inicia quando são encontrados 10 ou mais percevejos por cilindro, com 5 amostras por hectare. Antes de concluir falando sobre as pragas secundárias, irei falar um pouco sobre a salpingogácea negra, que é a inimigo natural da cigarrinha das pastagens. Ela pertence à ordem Diptera e à família Siphidae. Essa mosca, cujas larvas se alimentam das ninfas das cigarrinhas na radícula, como eu já tinha mencionado, e elas ocorrem em regiões principalmente da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Santa Catarina, além do Mato Grosso do Sul, Acre e Paraná. Elas são capazes de matar e sugar em pastagem de braquiária decumbens em média 17 ninfas por larvas. Então, é um excelente inimigo natural, né? Sua importância potencial como agente no controle biológico é caracterizado pela especialidade predatória que essas pragas apresentam, além da taxa de reprodução e a fecundidade elevada que elas apresentam também. O ciclo de vida dessa praga é curto. Isso permite que elas apresentem 2 ou 3 gerações durante o ciclo de vida da praga.
Os meios de obter condições mínimas para a sobrevivência e atuação dessa praga está associado com a manutenção dos locais de abrigo e as fontes de alimento para sua fase adulta. Isso pode incluir bosques naturais, ambientes sombreados e úmidos, ou qualquer outro tipo de sombreamento no pasto, porque esse sombreamento é o que favorece a atuação dela como inimigo natural para as cigarrinhas. O cupim montículo, Comitanus cumulans, são insetos da ordem Isoptera e da família Teremitidae. São insetos caracterizados por constituírem ninhos em forma de montículo cônico sobre a superfície do solo. Além disso, eles possuem o hábito de viver embaixo do solo, em uma organização altamente desenvolvida. Esses insetos também têm como peculiaridade habitar em regiões de áreas baixas e úmidas. Eles também advêm da capacidade de adaptação às demais condições ambientais, sendo então encontrados nas diversas regiões do Brasil. Presente na maioria das regiões do Brasil, sua incidência é na maior parte da região Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Sul, em diferentes níveis. A princípio, esses organismos são relacionados por se alimentarem da matéria seca. No entanto, existe a presença de ataque desses insetos ao sistema radicular das plantas forrageiras, além de contribuir para um processo de degradação de pastagem. Entre os principais sinais que podem ser observados é o amarelamento das folhas, comprometimento da rebrota e a deficiência na absorção de água e nutrientes. Ademais, a presença desses insetos em uma determinada área possui como características a acidez naquele determinado solo. Outra importante praga secundária são os gafanhotos, Cistocerca gregária, da ordem Orthoptera da família Acrididae. Os gafanhotos não são um problema tão sério no Brasil quanto em países africanos, no entanto, ocorrem explosões populacionais. São geralmente registradas no Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e também tem incidência no Cerrado brasileiro. Esses insetos da ordem Orthoptera são característicos por possuírem asa reta e o terceiro de par de perna saltatório, que são êmulo, são mais desenvolvido, utilizado para locomoção. O gafanhoto adulto mede em torno de 45 milímetros e as fêmeas um pouco maior, 55. Geralmente eles são de cor marrom amarelado e possuem pontuações vermelhas nas asas anteriores, pontuações amarelas nas posteriores. O desenvolvimento é bem marcado, com 3 fases distintas, que é o ovo, a ninfa e o adulto. Após a fecundação e maturação dos ovos, a fêmea os deposita no solo. Geralmente ocorre de 3 a 5 posturas e uma peculiaridade dessa espécie é que geralmente na última postura o ciclo de vida da fêmea também se encerra. E após a eclosão, as ninfas emergem para a superfície do solo e já vão procurar alimentos. Eles são conhecidos como pragas quando realizam surtos em grandes escalas, desde a fase ninfa até a fase adulta, porque quando emerge eles já começam a alimentar. Eles são conhecidos por ter um aparelho bucal mastigador e à medida que eles vão desenvolvendo, vai também aumentando a voracidade. E na fase adulta chega a destruir também os talos tenros das plantas. O nível de controle seria indicado logo após a eclosão, né, que os gafanhotos se reúnem em bandos, geralmente ficam todos juntos e começam a alimentar das gramíneas. E aí o mais indicado seria o manejo preventivo, ou seja, monitoramento e controle permanente. E esse monitoramento se aplica onde já houve incidência de nuvens, rotas de voo, zonas de posição e áreas de emergência ou presença de juvenis. Na fase ninfa, os gafanhotos não possuem asas, eles se locomovem basicamente através de saltos, e aí, portanto, é a fase mais indicada para fazer controle, do que na fase adulta, que se locomove através do voo, o que torna mais dispersos e mais difícil. Em decorrência do tempo, essas foram as pragas que a gente decidiu mostrar e aqui são as nossas referências. Obrigada pela atenção de todos.